Olá, a Conexão está no ar e leva você para uma viagem ao mundo de uns bichinhos bem interessantes. Ao passear pela praia, você já pegou algumas conchinhas trazidas pelas ondas? Elas têm diversas formas, cores e tamanhos, não é? Eu estou falando dos moluscos. As conchas servem de proteção para o corpo deles. E nós vamos aprender um pouco mais sobre esses seres que estão presentes na nossa vida, com o professor de Biologia da UniABC, Cláudio Mantovani. Olá, professor, um apaixonado pelos moluscos, né? Ah, muito, desde criança, sempre fui. E agora vai realizar seu sonho e vai falar sobre os moluscos. Divulgar um pouquinho deles para as pessoas que não conhecem, né? E eles existem há milhões de anos aqui já, não é? Sim, eles existem há mais de 500 milhões de anos, né? Os ancestrais deles são até mais antigos, cerca de 550 milhões de anos. Então, o caramujo do mar tem 500 milhões. As espécies dessa época elas estão extintas, né? Mas as espécies atuais descendem deles. Então, no geral, eles existem desde essa época. Desde que não tinha, né, vida terrestre aqui, no ambiente terrestre, exatamente. Eles já existiam, já habitavam os mares. Já habitavam os mares, sim. Então, é verdade que eles eram bem maiores no passado? Há fósseis que revelam isso? Sim, sem dúvida. Existem vários grupos de moluscos, mas um em especial, que são os amonites, podiam chegar até 2,5 metros de diâmetro, né? Então a concha era bem grande. Fora o resto do animal, que também era grande, né? Como são as espécies de moluscos? Qual a classificação deles? Bom, existem muitos grupos, mas eu trouxe hoje aqui principalmente 5 grupos para mostrar que são os mais conhecidos. Então a gente vai levantar agora e a gente vai mostrar as espécies que o professor trouxe para vocês. Aqui a gente pode observar, tem muitas variedades, né? Sim, eu trouxe várias para a gente poder ver. E a gente começa por esta daqui, que essa espécie é uma espécie de quíton. O quíton é um molusco que apresenta 8 placas de carbonato de cálcio no dorso, e isso que caracteriza esse grupo. Essas placas elas são articuladas, então isso possibilita que o animal se enrole, lembrando o tatuzinho de jardim. Então é uma forma de proteção. Quando ele se enrola, é uma forma de proteção? É uma forma de proteção, porque o pé e a parte ventral é mais delicada, então ele se enrola para se proteger. E aqui ele está mumificado. E esse aqui está mumificado. Esse está mumificado. O animal todo está aqui presente, né? E os quítons são todos marinhos, vivendo nas rochas. Esse aqui é o dentalium. Também é uma espécie marinha. E como vocês podem ver, ele lembra uma presa de elefante. É isso que eu ia falar, parece um dente. Por isso o nome dentalium. E eles vivem enterrados na areia da praia, né? Então eles ficam mais ou menos assim, olha, né? Com uma parte para fora e o resto enterrado na areia. Então também é do mar. Esse também é marinho. Uhum. O que mais aqui? Esse aqui representa os bivalves. Se chama bivalve porque a concha é dividida em 2 partes que se articulam. Então, abre e fecha 2 partes e são os bivalves. Esses são mais conhecidos que os anteriores. A gente tem aqui como exemplo também ostra, mexilhão, marisco, que a gente vai ver depois ao longo do programa. Esse outro grupo é representado pelos gastrópodes, que tem uma concha enrolada. A maioria é enrolada. Então vocês veem que esse é um animal terrestre, inclusive. Os gastrópodes ocorrem em todos os ambientes, água doce, marinho e terrestre. É o grupo mais amplamente distribuído das 100 mil espécies de moluscos que existem, 70 mil são de gastrópodes. Nossa, existem 100 mil espécies. 100 mil espécies, Fora aquelas que ainda não foram descobertas. Fora aquelas que ainda não foram descobertas. Então esse número tende a aumentar no futuro, né? E o último grupo que eu quero mostrar para vocês são os cefalópodes, que são representados principalmente pelos polvos e pelas lulas. Aqui vocês veem uma pequena lula. Eles têm 8 braços, que caracteriza o grupo, e no caso das lulas, tem ainda mais 2 tentáculos, né, que têm ventosas e eles utilizam para capturar as presas. Os cefalópodes, as lulas e os polvos são todos marinhos também. O único grupo que tem representante terrestre são os gastrópodes. E o tamanho médio deles? O tamanho médio, o maior
molusco, inclusive, é um cefalópode, é uma lula chamada lula gigante, que pode chegar até 18 metros de comprimento. Então essa é uma lulinha. Essa é uma lulinha mesmo, ela é bem pequenininha. Dentro desse grupo é que estão alguns fósseis que eu trouxe aqui, Que a gente tinha comentado, né? que já havíamos comentado. Então esse aqui é um fóssil de cefalópode com concha. Qual é a diferença? A maioria dos animais hoje não tem concha, os cefalópodes, polvo e lula não tem concha ou concha externa, né? Antigamente eram comuns as conchas. Então tem este aqui, que é do Peru, e este aqui, que está cortado ao meio, mostrando umas câmaras que tem aqui dentro, que é um amonite. Aquele que chega a 2,5 metros e meio de comprimento é desse grupo aqui, dos amonites. Tá? Esse daqui é um cefalópodo que também tinha uma concha com câmaras, mas a concha é reta. Então, se a gente vê as câmaras aqui, e ele tem uma forma reta. O que são essas câmaras? A gente poderia até aproveitar e falar sobre isso agora. Uhum. Esse é o único representante atual dos cefalópodes que tem concha, que é o Nautilus. Né? Essas câmaras elas são dentro da concha e elas podem ser preenchidas tanto com ar como com água. E isso é que faz com que o animal flutue na água do mar. Então, se ele quer flutuar mais acima, ele retira a água e põe gás, geralmente é o oxigênio. Se ele quer afundar, então ele retira o gás e põe a água. Esse é o princípio do submarino. É isso que eu ia falar, né? Porque o formato dele já virou até filme. Na verdade, o Júlio Verne, quando escreveu 20.000 Léguas Submarinas, ele homenageou o animal dando o nome do submarino, que chama Nautilus, por causa do Nautilus molusco, né? Então veja que os animais já tinham descoberto o submarino, né? Desenvolvido o submarino antes do homem. E no filme também aparece a lula de 18 metros lá atacando no final, né? A gente já tinha conversado antes, fora do ar, o senhor tinha comentado comigo que a concha não faz barulho, não traz o barulhinho do mar. Não, ela não traz o barulho do mar. Acabou com o sonho de muita gente, porque todo mundo acha que tem o som do mar. Não, o que acontece é que quando a gente coloca no ouvido, o ar que passa por aqui é que a gente ouve, né? Então, se a gente está na praia, dentro da água, quando a onda passa, o vento também está passando junto, então fica mais forte e aí a gente acha que é o barulho da onda, mas não é o ar que passa. Se a gente fizer esse formato com a mão e colocar aqui, a gente vê também o ar passando. Mas não é o mesmo barulhinho, viu? Mas é o mesmo princípio. E essas espécies? Bom, vamos lá então. Essas espécies aqui. Esse também é uma espécie de bivalve, ele é uma espécie que vive fixa na bonito, rocha. Né? É muito linda, né? A coloração é muito bonita, né? Então é um bivalve. E essa espécie tem esses espinhos todos aqui que servem para proteção. Então é uma espécie, como eu disse, ela é fixa, né? Ela não tem como escapar de predadores, ela está cimentada na rocha. Então uma das formas que ela tem para evitar a predação, além de ter uma concha grossa, né? São os espinhos que ela apresenta. Tá? E a pérola? A pérola, vamos lá. A pérola, aqui vocês Essa é uma pérola negra. É uma pérola negra. A cor da pérola se dá conforme a cor da face interna da concha. Isso que vai... essa cor aqui é que vai estar na cor da pérola, né? Essa parte aqui da concha chama-se nácar. Essa camada perolada aqui é o nácar. Então, o que acontece para a formação da pérola? Entra algum objeto estranho entre o manto, que é o tecido que produz a concha, e a própria concha. E esse tecido começa a produzir um pedacinho da concha em volta desse objeto estranho. Então, com o tempo, vai produzindo, ele vai rolando lá dentro e forma a pérola. Às vezes a pérola fica grudada na concha, né? Às vezes ela fica solta. Mas ela vai ter sempre a cor da concha. Essa é rara? Ter essa coloração? Ela é mais incomum, sim, sem dúvida, né? Ela é bem incomum. Normalmente as pérolas têm outras colorações. Vocês podem ver comparado com essa. Essa daqui é uma espécie que produz pérola comercialmente. Mas podem ver que ela é mais escura do que o nácar dessa aqui. Então, ter
pérolas com essa cor é bem mais difícil, bem mais E o raro. valor também E aí o vai valor se tornar também maior. maior, é. Professor, Conexão vai dar uma paradinha agora que a gente vai para o intervalo. Tá certo? E a gente volta no segundo bloco falando de moluscos. Conexão está de volta com o professor de Biologia da UniABC, Cláudio Mantovani. Professor, os moluscos, como a gente viu, têm várias formas, cores e tamanhos, né? Diferentes. Como a gente pode encontrá-los no nosso dia a dia? No nosso dia a dia, bom, eles estão muito mais presentes do que a gente imagina. Eles estão presentes desde há muito tempo na sociedade humana. Mesmo quando o homem ainda não sabia escrever, não tinha escrita, ele já utilizava esses animais para comer. E a concha que sobrava, ele usava como utensílio para transportar água. Muitas vezes conchas quebradas ele usava como instrumento cortante, usava como anzol. E isso, junto com restos de ossos, que também resultavam da alimentação humana e também como ferramentas, acabaram sendo soterrados, principalmente em cavernas. E hoje em dia isso foi descoberto, que são os sambaquis. Então a gente tem uma prova de que o homem já utilizava os moluscos desde há muito tempo, né? Pouco mais recentemente, na Idade Antiga, na época dos imperadores romanos, o homem descobriu um caramujo marinho que tem um pigmento púrpura. E a partir da extração desse pigmento do caramujo, o homem resolveu tingir as túnicas. Então as túnicas dos imperadores romanos eram As vermelhas. túnicas vermelhas, né? Que a Exatamente, gente vê era um diferencial, porque os senadores eram túnicas brancas, né? Então veja que historicamente, né, é um animal importante, né? Porque ele fez parte de um momento da história em que o imperador tinha que se destacar. Falando ainda em pigmento, existem naquela época lá da Roma Antiga, da Grécia Antiga, né, existe uma lesma marinha que também produz um pigmento que é cor de beterraba para se defender. Então ele joga na água essa tinta, né, para deixar os adversários ali, os predadores, atordoados. Junto com esse pigmento, ele lança também uma substância que é tóxica. Sabendo que essa substância é tóxica, naquela época, os políticos eles envenenavam a bebida dos seus adversários e eles morriam e eles ficavam no lugar deles, né? Então, tanto para o bem quanto para o mal, mas os moluscos já participavam, né, da história do homem. Vamos ver aqui mais. E agora, atualmente também, publicidade. Ah, serviu como moeda também, né? Como moeda tem. Isso também, juntamente com a época da escrita, surgiram as moedas e as conchas, muitas delas serviam como moeda de troca. Então, em muitos lugares, com 50 mil conchas, né, que correspondiam à moeda, podiam comprar um barco ou uma esposa. Eram coisas interessantes. Isso principalmente ocorreu na China e em toda a região do Oriente, ali, né, onde tem o mar Pacífico, né, o Oceano Pacífico, é que foi mais abundante. Né? A gente tem várias moedas. Inclusive, algumas dessas conchas, além de terem sido moeda, ainda hoje são utilizadas, mas de uma outra forma. São utilizadas no candomblé. Então, o jogo de búzios. O jogo de búzios, o búzio é uma concha, é um molusco, né, um gastrópode. Então também acaba fazendo parte, né, aí da área de religião, de crença, né? Então, o que mais nós podemos falar? E também foram usados e ainda são usados como instrumentos musicais. Na Polinésia existe uma concha grande e é verdade, então, que emite som. os nativos eles cortam um pedacinho, né, do ápice da concha e sopram através dela, né? E aí é um instrumento de sopro que produz um som. E isso é usado em rituais lá nas ilhas. E nas apresentações para os turistas. Também. No Tibete também existe uma concha, apesar que ela não é originária de lá, porque está longe do mar, mas é um caramujo marinho, e eles adaptam uma parte metálica para amplificar o som e também usam como
um instrumento musical de sopro para produzir algum som específico lá para os rituais deles, né? Na publicidade, como você estava mencionando, também não é muito comum, mas às vezes a gente encontra, né? Há não muito tempo atrás tinha uma propaganda de cerveja em que tudo que aparecia tinha um aspecto arredondado. E eram cenas muito rápidas, mas mesmo assim eu consegui detectar 3 espécies diferentes de moluscos arredondados que estavam na propaganda, não é? Então, até em situações recentes a gente encontra. Talvez os moluscos sejam mais conhecidos hoje em dia pelo fato deles servirem como alimento. Então, ostras... Na gastronomia, né? Na gastronomia. Ostras, mexilhões, o marisco, que popularmente é conhecido como vongole. O pessoal gosta de comer macarrão com vongole, né? É um marisco, né? As vieiras, que são maiores. Inclusive, existe também a utilização da concha da vieira, que é o pecten, para se fazer a casquinha de siri. Quer dizer, a carne é de siri, mas a concha é de um molusco. Como dá trabalho de lavar para reutilizar as conchas naturais, hoje em dia também o pessoal faz um uso de uma concha sintética que lembra, né? Que eu acho que também é mais higiênico do que a concha nativa, né? Na alimentação ainda o pessoal come o escargot, que é um caracol terrestre, e tem as lulas e os polvos também, né? Quem é que nunca comeu uma paeja, né? Uma delícia, né? Então, na alimentação eles estão presentes. Esses animais que eu citei são os mais comuns, mas em muitos outros lugares se comem outros que a gente nem imagina, né? Porque eles são uma fonte rica, principalmente em proteína. Tem sais minerais, tem vitaminas, tem cálcio, tem magnésio, potássio, enfim, tem gorduras, tem açúcares. Até no cosmético, não é? Aí já entra uma parte mais médica e estética, né? Que é o uso desses animais com esse fim. Então, o muco que os animais produzem quando eles caminham, esse muco naturalmente serve para que o atrito com o substrato, com o chão, ou qualquer lugar que eles estiverem andando, diminua, né? Então eles produzem bastante muco. E esse muco, que é uma mucilagem, né? Pode ter esse uso medicinal. Então, existem muitos produtos hoje em dia que são a base, né, do que eles chamam de baba de caracol. Até o nome é engraçado. Mas olha, funciona. Ele tem um princípio adstringente e estica a pele, viu? Gente, para quem quer se rejuvenescer, anti-envelhecimento, baba de caracol. A baba de caracol ainda tem uma outra utilidade que eu acho que é mais interessante do que essa. Se a gente misturar ela com açúcar, ela se transforma num expectorante. Então, pode tratar asma, bronquite. Professor? O gosto disso, professor? Olha, eu nunca experimentei, né? Essas informações a gente tem do pessoal que faz uso lá no interior do Brasil, né? A gente aqui, né, no centro, a gente não está acostumado com isso. Eu acho que o mais importante não é tanto o gosto, é avisar a pessoa, né, que aquilo tem uma procedência boa. Se falar que é baba de caracol com açúcar, acho que a pessoa não ingere. Não. Fora também enfeites, né, que são usados, as conchinhas. Os moluscos, bijuteria. Eles têm uma grande importância também de estimular a criatividade das pessoas para fazerem, você falou, bijuterias. Então, às vezes são anéis que têm um formato que lembra uma concha, ou a utilização da própria concha para fazer brinco, colar, pulseira, né? Artesanato, isso tem muito. Ou enfeites mesmo, adornos, isso também é muito comum, que lembram o formato dos animais. Isso, inclusive, a gente encontra também desde 8.000 anos antes de Cristo, a gente já encontra, às vezes, vasos com pintura. Lá tem um polvo, uma escultura japonesa também muito antiga, que tem um formato de um caracol. Então, assim, a proximidade com os moluscos, ela é bem antiga, né? E continua hoje em dia
Inclusive, na parte de culinária, tem muitos doces que têm formatos de concha, né? Empresas que fazem chocolate, fazem biscoito, e tem macarrão que tem forma de concha. Então, eles infinidade de coisas, têm uma né? infinidade de coisas. Professor, o tempo está acabando. Então, eu gostaria de saber assim, tem 3 coisas essenciais, né, que a gente ainda não falou. Certo. Que é em relação à preservação dessas espécies e ao meio ambiente. E alguma curiosidade que o senhor queira mencionar. Olha, e também a camuflagem, desses animais. Muitos animais, contrariamente à camuflagem, eles têm uma coloração muito forte porque eles são venenosos. Inclusive o homem já teve muitos acidentes com esses animais, se intoxicaram e morreram porque não tem antídoto, só se trata sintoma. Mas outros, eles como não têm esse tipo de defesa, eles acabam se camuflando. Então existe uma espécie, que é a xenófora, que ela é uma espécie que não tem cor, ela é branca ou amarelada, mas que ela vai grudando na concha outras conchinhas. Então isso, além dessas conchinhas, ela escolher, não é qualquer conchinha que ela gruda, né? São conchinhas pontudas para espantar prováveis predadores, ela também se camufla com o meio ambiente, né? Existe também um caso muito interessante dos polvos e lulas que têm uma capacidade de mudar de cor muito rapidamente. A gente piscar o olho, ele já mudou umas 10 vezes de cor, é muito rápido mesmo. E eles conseguem mudar tanto a cor, quanto o formato, quanto a textura e o brilho e ficar invisível no ambiente. Então um polvo ele pode parecer... Se insere no ambiente. Pode ser, isso, se insere. Ele pode parecer um tufo de algas lá, né? E isso é muito interessante porque ninguém localiza ele, né? E o polvo é um animal muito inteligente. Eu diria até que entre todos os invertebrados, ele é o mais inteligente. Uma vez fizeram um teste com um polvo, ele aprendeu a abrir um frasco com tampa de rosca para pegar um siri que estava lá dentro. Né? Ele aprendeu. Então, quem é outro animal que faz isso, né? Então, é uma coisa muito interessante. Uma curiosidade que eu também queria falar é que o maior bivalve que existe chamado tridacna, tem um aí depois para a gente ver, que é parente, pequenininho, que ele chega a atingir até 1 metro de comprimento e pesar até 400 quilos. Então, grande. É um animal muito grande, muito pesado. E se alguém se prender lá a mão ou o pé, provavelmente acaba morrendo afogado, porque o bicho não abre, né? E em relação à preservação dessas espécies? Porque o tempo está acabando mesmo. A preservação é a seguinte, todos esses organismos que a gente tem mostrado aqui, eles dependem do meio ambiente. E se a gente preservar o ambiente, está preservando as espécies. Então, 2 coisas, por exemplo, são importantes que a gente tem que tomar cuidado, que é a introdução de espécies exóticas, que essas espécies exóticas competem com as espécies nativas e levam à extinção. E a gente também tem que preservar o próprio ambiente, né? Eu faço um trabalho hoje em dia de levantamento de espécies em parques urbanos e eu detectei, inclusive, espécies novas nesses parques. E se a gente desmatar o parque e acabar com ele, essas espécies vão estar extintas. E a gente vão desaparecer completamente, a gente não vai conhecer, né? Então é por isso que a gente deve preservar. Existe um caramujo de água doce que ele é vetor da esquistossomose. Só que a esquistossomose é uma doença africana, ela chegou no Brasil por causa dos escravos, né? Então veja como o homem interfere, introduzindo até doenças aonde não tem, né? E o molusco acabou se adaptando. Então eu acho que o homem tendo um pouco mais de consciência, e preservando o ambiente, preservando as espécies, não só de moluscos, mas de todas, né? É um bem que a gente está fazendo para a humanidade, porque a gente nunca sabe, a gente falou tanto aqui de utilização desses animais pelo homem, né? No futuro, de repente, a gente pode descobrir até um medicamento que possa curar câncer e outras doenças a partir dos seres vivos. Professor, acabou mesmo o tempo, tá bom, vou ter que encerrar o programa. Muito prazer em tê-lo aqui com a gente. O prazer foi meu, foi muito bom divulgar uma coisa que eu amo. O Conexão fica por aqui e você já sabe, mande sugestões ou críticas para tvunbc@unbc.br. A gente se vê no próximo programa. Um beijo, até lá!